Hora de revelar os resultados da nossa primeira aula prática. Reparem no tubo inclinado. Repare que agora, no meio de cultura inclinado, nós temos um aglomerado celular marcado por essa coloração pálida que demonstra o crescimento positivo e com uma única forma celular desenvolvida no tubo. Já os meio líquidos, eles não crescem da mesma forma, então não é possível perceber um aglomerado celular na forma de colônia, mas perceba a diferença entre os dois tubos da imagem. O de baixo, ou da esquerda, ele se encontra mais límpido, o que mostra para a gente que não houve crescimento celular positivo. Já o da direita está turvo e, eventualmente, quando a gente balança, pode acontecer de ser possível a visualização de uma espécie de turvação que se mexe, como se fosse uma suspensão de partículas quase invisíveis. Essa é a característica do crescimento de um meio líquido. Algumas vezes, quando as células não têm capacidade de motilidade, ou seja, elas não têm capacidade de se mover num meio líquido, elas acabam afundando, formando o que a gente chama de pellet. Nesse caso, é imprescindível que a gente faça a verificação se há formação de aglomerados celulares no fundo e agite o tubo para que possa ressuspender as células e verificar a turvação do meio. O experimento com as placas deu um resultado abaixo do que eu esperava. Então, quase nenhuma placa apresentou crescimento de alguma bactéria. Então, essa daqui é o do fluxo. De fato, a gente não esperava que nada crescesse. Essa daqui é da zona de segurança. Também a gente esperava que nada fosse desenvolver ou que poucas coisas fossem desenvolver aqui. Porém, nada desenvolveu também na placa que ficou apenas no ar, o que indica uma baixa contaminação do ar e talvez um tempo não suficiente para que os micro-organismos ainda tenham se desenvolvido. Então pode ser que daqui a alguns dias outras coisas venham a crescer aqui. Outro resultado surpreendente é que nada cresceu no celular. Então a gente vê a marcação aqui da onde passou o SWAB, então essas linhas aqui é por onde passou o SWAB, porém nada se desenvolveu na placa. Uma razão possível desse processo é que, dada a pandemia, a higienização do celular tem sido constante. A mesma coisa com a maçaneta do laboratório, que desenvolveu apenas uma colônia bacteriana característica aqui. As únicas duas placas que fugiram a esse padrão foram o tênis, que apresentou várias colônias bacterianas de morfotipos diferenciados, vários formatos, relevos, bordas, tamanhos e até mesmo cores diferentes. A princípio, todos de bactérias ou pode ser até de leveduras, mas nenhum de fungos filamentosos, por enquanto. E a língua. Como sempre, a gente vê uma enorme quantidade de micro-organismos que é tão grande que crescem um ao lado do outro. Então, cada pequeno pontinho desse é um aglomerado de células que cresceu e se desenvolveu, formando esse conjunto de colônias. Então, isso daqui é um resultado já esperado, a gente sempre vê esse padrão aqui na boca, que é um conjunto muito grande de bactérias, sempre mais numeroso do que qualquer outro lugar que a gente avalia. Para demonstrar outras formas possíveis de morfologias de colônias de bactérias e fungos, seguem algumas placas contendo micro-organismos selecionados de dentro de raízes de eucaliptos
que fazem parte de uma das linhas de pesquisa que eu executo no meu laboratório. Como resultado dessa prática, pudemos ver que com a adoção das manobras assépticas, fomos capazes de transferir líquidos sem que houvesse a contaminação do nosso meio de cultura, da mesma forma que pudemos manter placas abertas dentro do fluxo ou próximo da zona de segurança sem que ocorresse a proliferação de micro-organismos. Também pudemos ver que no ambiente existem abundantes micro-organismos, ainda que o crescimento tenha sido aquém daquele esperado por nós. Espero que tenham gostado dessa prática e até a próxima segunda-feira.